Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Felipe Luiz defende recompensa a Gerson no Flamengo. Clube vai valorizar da forma que ele merece. Flamengo aciona a FIFA para cobrar dívida de clube português por Verton. Após vitória contra o Botafogo, Flamengo se apresenta nesta quinta-feira com foco no Vasco. Boa notícia! BAP define data para a conclusão de novo plano de construção do estádio próprio. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Na última semana, o pai e empresário do Gerson, seu Marcão, cobrou publicamente uma valorização salarial para o seu filho. Em entrevista coletiva após a vitória por 1-0 contra o Botafogo, o Felipe Luiz foi perguntado sobre o assunto e defendeu uma valorização do capitão rubro-negro. O Gerson é o líder, ele é capitão dessa equipe, ele é o cara que cuida do vestiário, ele é o capitão. Tenho certeza que o clube vai valorizá-lo do jeito que ele merece. Se ele não está sendo valorizado do jeito que ele merece, ele vai ser sim valorizado desse jeito que ele quer. Ele é um jogador titular da seleção brasileira e, obviamente, que isso não passa despercebido para ninguém. Sobre as ofertas, eu não acredito que o Gerson queira sair do Flamengo, simples assim. Em entrevista ao canal Pod do Marcão, no YouTube, o agente e pai do jogador revelou que o meia abriu mão de metade do que ganhava no Olympique de Marseille, na França, para voltar para o Flamengo em 2023, com a condição de ser valorizado se ele correspondesse em campo. Nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro. Eu larguei a minha comissão toda que eu tinha para receber. Ele abriu mão do seu salário, abriu mão de tudo. E eu falei a mesma coisa para a diretoria. Senhores diretores, estamos vindo, não estou questionando o que vocês estão me oferecendo. Eu estou aceitando, correto? Agora, se o jogador performar, vocês têm por obrigação de ver quanto esse jogador merece, qual é a sua valorização que ele merece, correto? E o que aconteceu agora? O Gerson performou, o Gerson está se doando, o Gerson está fazendo o que tem que fazer porque ele é profissional do clube. E agora eu te pergunto, a valorização chegou? O Gerson é, vamos dizer, dentro daquele pelotão de elite, um dos menores salários. Eu não quero responder se houve proposta ou não. Isso aí é lá com o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo acionou Leixões de Portugal na FIFA por causa de uma dívida referente à transferência do atacante Verton. Em julho de 2024, o Flamengo vendeu 70% dos direitos econômicos do jogador por €1 milhão, cerca de 5,8 milhões de reais na cotação da época. O clube entrou com uma representação junto à Câmara de Resolução de Status dos Jogadores da FIFA. O Leixões deveria ter quitado a primeira parcela no valor de €175 mil, 1,1 milhão de reais, em novembro de 2024. O Flamengo cobrou o clube português em janeiro, mas não recebeu sequer resposta nem tampouco o valor do pagamento. A última cobrança foi no dia 14 de janeiro de 2025, quando o Flamengo deu um prazo total de 48 horas para o Leixões efetuar o valor. O time de Portugal, mais uma vez, não cumpriu o acordo e o Flamengo foi à FIFA para cobrar a dívida com a multa, juros e mais correção monetária. A CBF sorteou na tarde dessa quarta-feira os jogos da primeira fase da Supercopa Feminina de 2025. A terceira edição da competição vai contar com 8 clubes e será disputada em 3 fases: quartas de final, semifinais e final. Vão disputar o torneio Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, Real Brasília, Bahia e Sport. A competição inaugura o calendário do futebol feminino e tem previsão para acontecer entre os dias 9 e 16 de março. O sorteio dessa tarde, realizado pela gerente de competições da CBF, Aline Pellegrino, também definiu os mandos de campo.
atuarão em casa nas quartas de finais o Bahia, o Grêmio, o Sport e o Real Brasília. Todos os jogos vão ser eliminatórios, ou seja, os classificados serão definidos em jogos únicos. Em caso de empate nos jogos, a classificação vai ser definida nos pênaltis. O elenco com melhor campanha na competição terá o mando de campo. O GE solicitou à CBF como vai se dar aí o cruzamento da segunda fase, porém, até o momento, a entidade ainda não informou o seu regulamento. Segundo a programação do Flamengo, após a vitória de ontem, o elenco do Flamengo se reapresentou no CT Ninho do Urubu às 15 horas, horário de Brasília, dessa quinta-feira, com foco em mais um clássico carioca. Agora chegou a vez do Vasco no sábado. É importante destacar que o Flamengo vai ter apenas 2 atividades antes desse próximo jogo. A primeira na tarde dessa quinta-feira, famosa hoje, e a segunda amanhã, sexta-feira. Inclusive, o último treino do elenco rubro-negro vai definir o time titular do Flamengo contra o Vasco. A Rede Globo de televisão em TV aberta, a Sport TV no canal por assinatura, o Premiere via pay-per-view e a Amazon Prime Video em streaming vão transmitir esse jogão de bola. No final do jogo de ontem, os jogadores se descontrolaram e uma confusão generalizada aconteceu ainda no gramado, resultando nas expulsões do zagueiro Barbosa do Botafogo, Gerson e Cleiton do Mengão. Logo após a confusão e o término da partida, o Flamengo utilizou as suas redes sociais para postar uma imagem do Bruno Henrique, que esteve envolvido nesse tumulto. O mais querido publicou uma foto do camisa 27 olhando para trás. Assim, a postagem gerou um enorme engajamento no X, antigo Twitter. Depois do apito final, o zagueiro Barbosa do Botafogo, visivelmente descontrolado, foi tirar satisfações com o Bruno Henrique e tentou agredi-lo. Dessa forma, o Gerson e o Cleiton tomaram as dores do companheiro e partiram para cima do argentino encrenqueiro. Com isso, uma tremenda confusão generalizada foi instaurada no gramado do Maracanã. O Barbosa foi expulso e saiu com a boca sangrando do estádio e sem um dente. Além disso, os torcedores do Flamengo entoaram em bom e alto som a música do Chororô no Maracanã. E não parou por aí. A confusão continuou no túnel de acesso aos vestiários, mas nenhum outro jogador recebeu o cartão vermelho. Além de perder um dente, o quizumbeiro recebeu cartão vermelho e está suspenso para o próximo jogo do Botafogo. O mesmo aconteceu com o Gerson e com o Cleiton pelo lado do Flamengo. Porém, vale mencionar que a arbitragem ainda pode expulsar mais jogadores depois de analisar as imagens dessa tremenda confusão. Conforme informações exclusivas do Bola VIP Brasil, depois do episódio de ontem, o zagueiro Cleiton será julgado pela Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, o TJDRJ. Diante das imagens da agressão e da situação do jogador adversário, a punição não será algo leve. A diretoria do Flamengo, inclusive, já espera que o jogador tenha uma punição pesada e vem trabalhando já na busca de tentar amenizá-la. Faltando pouco mais de 2 semanas para o final da janela de transferências, os clubes seguem firmes em busca dos novos reforços no mercado. O zagueiro do Flamengo, Cleiton, passou a ser observado por algumas equipes depois de recusar uma oferta de renovação com o Flamengo. Assim, times europeus começaram a analisar a situação do jovem zagueiro. Segundo informações do portal RTI Esportes, o Benfica de Portugal mantém o Cleiton no radar desde 2024 e segue monitorando o desempenho do zagueiro no Flamengo. Porém, vale ressaltar que a equipe portuguesa ainda não apresentou nenhuma proposta oficial pelo jogador. E por isso, o Cercle Bruges da Bélgica, o Millwall da Inglaterra e o Watford da Inglaterra também buscaram informações sobre o defensor. O Flamengo, inclusive, não descarta vender o Cleiton nesse momento. Porém, o mais querido vai ter que receber um valor compatível com a ideia, nível técnico e potencial de revenda do zagueiro.
Ao mesmo tempo, o rubro-negro deseja sim manter um bom percentual dos direitos econômicos do jogador. O Cleiton joga no time profissional do Flamengo desde 2023 e tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais na cotação atual. Contudo, nesse período, o zagueiro entrou em campo apenas em 13 jogos. Na atual temporada, ele foi acionado em 5 partidas do Campeonato Carioca, além de ter jogado contra o São Paulo na pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos. A seleção brasileira sub-20 entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar a Argentina pela penúltima rodada do Sul-Americano da categoria. A bola vai rolar a partir das 22 horas, horário de Brasília, no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, em Caracas. O zagueiro Iago do Flamengo é uma das atrações dessa partida que pode valer o título da competição para o Brasil. O Sport TV vai transmitir esse jogo em canal por assinatura. A seleção brasileira pode assegurar contra os argentinos o título sul-americano, o segundo consecutivo, depois da conquista de 2023. E, para isso, os comandados do Ramon Menezes precisam vencer os hermanos e chegar a 12 pontos. Em suma, mesmo que perca na rodada final para o Chile, os argentinos vençam o Paraguai, o Brasil fica com a vantagem no critério de desempate. Disputando o título, a campanha do Brasil no Sul-Americano começou da pior maneira possível, com uma derrota acachapante de 6-0 para a Argentina, ou seja, além de ter a chance de erguer o caneco do torneio de base, a seleção brasileira vai ter a chance de ouro de buscar uma revanche contra o seu eterno rival. Após sofrer a goleada da Argentina na primeira rodada, posteriormente, a equipe verde-amarela ganhou da Bolívia e do Equador e perdeu para a Colômbia. No entanto, a campanha foi suficiente para o time do Iago se classificar para o hexagonal final. Na fase final, o Brasil venceu o Uruguai na última terça-feira, com o Iago salvando um gol do adversário em cima da linha. Além disso, diante da Colômbia, o garoto do Ninho resolveu no ataque, com um belo gol de cabeça no começo do jogo. Por fim, o time do técnico Ramon Menezes venceu o Paraguai por 3-1 e garantiu a vaga na Copa do Mundo da categoria, que vai ser disputada no Chile ainda esse ano. O crescimento da seleção brasileira na competição aconteceu depois do zagueiro Iago se tornar titular. Na primeira fase, com ele no banco, o time do Ramon Menezes não estava nada bem. Posteriormente, com o capitão do time sub-20 do Flamengo em campo, o time verde-amarelo deslanchou com 5 vitórias nos 6 jogos seguintes. Bora lá, garotada, vamos ganhar dessa Argentina aí! Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas e aí a gente cresce legal o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, rapidinho, simples assim. Muito obrigado. Depois de ser um dos assuntos mais falados durante a campanha para a eleição de presidente no Flamengo, o tema estádio ficou um pouco de lado no noticiário do Mengão. No entanto, internamente, o novo presidente BAP trabalha na reformulação do plano para a construção da Arena do Flamengo. O mandatário não concordou com o projeto da gestão Rodolfo Landim e está em reta final da elaboração do próprio material, que tem previsão para ser finalizado no dia 25 de março. O principal ponto da revisão do projeto, elaborado pelo grupo do BAP, é em relação ao orçamento, custos e prazos. A gestão do Landim previa investimentos na casa de 1,9 bilhões de reais para a construção. Já a chapa vencedora entende que os pontos colocados no material foram colocados no papel de forma precipitada, visando somente a eleição. Além disso, também está em análise a descontaminação do terreno e as obras viárias necessárias. No projeto da gestão Landim, o valor para esses serviços chegou em 80 milhões de reais. Contudo, o grupo do BAP entende que o valor é bem acima, de acordo com o portal UOL.
A revisão do plano é da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a empresa de projeto arquitetônico Arena. No Fla-Flu de sábado, o ex-presidente Rodolfo Landim foi ao Maracanã pela primeira vez como torcedor depois de 6 anos. Afinal, na ocasião, o ex-mandatário vestiu uma camisa com o nome Estádio e o número 29, em alusão ao ano da entrega da Casa Rubro-Negra nos planos da gestão anterior. Porém, com essa revisão que ocorre atualmente, a ideia é que o nosso estádio esteja pronto somente em 2031. Assim sendo, em vídeo nas redes sociais, o Landim pediu que os torcedores cobrem a atual gestão para que a Arena seja mesmo entregue em 2029. Vocês têm que cobrar dos outros caras para fazer o estádio. Não é de mim, não, eu consegui o terreno, disse lá o antigo presidente Rodolfo Landim. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para a sobrinha do meu amigo Júlio Bernardes, aqui de Bangu, no Rio de Janeiro. Aí também para o Heitor, que é filho dela, que hoje ela está fazendo aniversário. Parabéns, Raquel, muita saúde para você, muitos anos de vida, tudo de bom, minha querida. Comemore bastante o seu dia. E também quero mandar os parabéns para a neta do meu amigo José Ribamar Viana, a Alice, que também hoje está fazendo 12 aninhos. Parabéns, Alice, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, princesinha. Comemore bastante o seu dia e vê se não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!